Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Adassa e hoje eu trago essa almofada picolé que já está até com uma mordida. Fiz toda em tecido de algodão, estruturada no feltro e vamos começar. Cortei 6 retângulos medindo 27 por 11 centímetros, 2 de cada cor. Irei unir esse com esse, já vou colocar um alfinete para adiantar o trabalho. E esse com esse, também coloco um alfinete já para adiantar, porque quando eu for à máquina eu passo a costura logo nas duas partes. Vou costurar com a margem de 1 centímetro, tá bom? Ajeitar aí a agulha mais pro lado um pouquinho, coloco um guia, se for usar uma máquina industrial. Eu calculei todo para uma margem de 1 centímetro. Depois que eu passo a costura, eu vou refilar para ficar bem retinho. Depois eu uni as duas partes, frente com frente. Encontrei as costuras com alfinete, colocando um alfinete, para poder fazer o recorte da parte de cima. Eu vou utilizar um pires, vou posicionar aqui, nessa quina, e passei o giz para arredondar, nessa aqui também. Vou recortar. E agora com o mesmo pires eu vou colocar a mordida. Só um pouquinho, marco e recorto. Agora as faixas que irão nas laterais, o rosa 46 por 7 e o marrom 41 por 7. E esses dois pedacinhos brancos 16 por 7 centímetros. Vou unir assim, preto com marrom, ou pode ser com rosa, tanto faz a ordem. Depois o rosa. Coloco os alfinetes para passar a costura sempre com 1 centímetro de margem. E aqui o branco. Vou fechar. Pronto, aqui eu já passei a costura, formando essa faixa. Vou deixar ela assim, aberta. Agora eu vou pegar o feltro, que eu irei usar como estruturador. É obrigatório? Não, não é. Você pode deixar simplesmente o tecido. Aqui um feltro. Mas eu gosto de colocar porque eu acho que fica mais bonito depois de pronto. Fica mais lisinho. Quando coloco o enchimento. Mas não é obrigatório. Pode ser o tecido puro mesmo, tá bom? Coloquei tanto na parte da frente como na parte de trás e nessa faixa. Aí eu irei passar uma costura em toda a volta, prendendo o tecido no feltro. Estou usando o ponto maior da máquina. O ponto maior da máquina para adiantar aqui. E vou ajudando com a mão, empurrando o tecidinho, para ele não ir juntando muito tecido na frente e não ficar torto. Aqui na parte do picolé, eu vou passar uma costura aqui nessa parte branca, para segurar no feltro. Depois eu passo uma costura em toda a volta. Depois que eu faço isso em tudo, aí eu vou refilar. Vou cortar igual com o tecido, tirando todo esse excesso de feltro. Agora é a hora de fechar. Vou pegar assim
O importante é deixar essa parte branca certinho. Se não estiver batendo certinho, você desmancha e entra um pouquinho a mais na faixa, tanto a parte branca como a parte marrom, para poder dar certinho aqui, certo? Se oriente pela parte branca, deixando aqui costura encontrado com costura. Já prende com alfinete. Depois vem seguindo assim, ó, vai juntando certinho, dando uma leve esticadinha na faixa, bem de leve. Vai colocando alfinete em tudo. Você pode alinhavar também, se preferir, tá bom? Se você não tem muita prática, talvez alinhavar seja a melhor opção. Aqui tem a quina, a pontinha, que é da entrada da mordida. Vai encostando. Pronto. Chegou aqui na parte branca, eu vou aqui para o outro lado, para a parte de baixo. Vou alfinetando. Essa parte de baixo tem que sobrar 1 centímetro, que é justo a margem de costura que será usada para união. Deixa passando, sobrando, porque depois vai unir assim, né? Então tem que lembrar disso. Prontinho, agora é só passar uma costura em toda a volta, deixando a aberturinha sem costura. Aquela parte lá, isso aqui. Isso aqui você deixa aberto e começa um pouquinho mais pra frente. Faz um pequeno retrocesso e vem, tira esse alfinete, porque como aqui tem uma ponta, você tira o alfinete que é para poder esticar a faixa até chegar bem próximo a essa pontinha. Vai faltando mais ou menos o mesmo tamanho da margem de costura, você para com a agulha sempre dentro da peça, levanta o calcador e vira a peça. Pronto, aqui. Puxa a faixa. Estiver quase no finzinho, você deixa a agulha dentro, levanta o calcador e vira a peça. E vai retirando os alfinetes conforme você for fazendo e vai conferindo se a união das cores da faixa, essa parte branca, está casando com a frente do picolé. Chegando aqui na parte da mordidinha, tem a ponta, do mesmo jeito que você fez embaixo. Costura até chegar quase no fim, deixa a agulha dentro, levanta o calcador, vira. E aqui é curva, né? Então você vai ajeitando com paciência a curva. Cuidado para não esticar muito a faixa, viu? Porque se você ficar esticando muito, aí depois quando desvirar o picolé, a parte da frente estará franzido. Pronto, chegou aqui quase no fim, retira, agora encosta assim. Se você quiser, você marca com um lápis, porque tem que ficar bem encontrado. Vou cortar aqui essa parte branca que sobrou um pouco e vou passar a costura fechando essa faixa. Pronto, deu certinho aqui, casou com a parte branca. É só passar a costura. Terminando de fechar. Agora você corta as pontinhas. Essa parte curvada, você corta o excesso ou faz pix. Sempre que tem curvas, tem que cortar o excesso de tecido ou fazer pix. Aqui na mordida também. Se não fizer isso, não vai dar o caimento legal. Agora você encosta aqui as costurinhas laterais e vem descendo para fazer um pique, para marcar o meio de baixo.
Depois encosta aqui as costurinhas laterais e vem subindo e faz um pique para marcar a parte de cima. Faz a mesma coisa nessa parte que falta costurar. Encontra, sempre se preocupando. Você sempre se preocupe com essa costurinha lateral, tá? Essa faixa do meio, essa faixa branca. Então, dobra aqui certinho no meio, faz um pique em cima e embaixo, para encontrar com os piques que eu fiz aqui. Coloco um alfinete. Coloca alfinetes nos piques e coloca alfinetes na união das faixinhas, da faixa branca. Pronto, agora eu vou costurar e vou deixar aqui embaixo um pedacinho aberto, que é por onde eu irei desvirar essa almofada, tá certo? Aqui faz um retrocesso, vem costurando, fazendo a mesma coisa que fez do outro lado. Chegando aqui no finalzinho, faz um retrocesso, encerrou. E eu deixei aqui a pequena abertura que eu falei para desvirar. Corto o excesso de tecido, do mesmo jeito que fez do outro lado. E essa é a melhor parte, chegou a hora de desvirar e ver como ficou. Com um palito ou algo pontudo que não rasgue a peça, você vai ajeitar aqui todos os recantos. Pronto, agora irei colocar o enchimento, colocar bastante enchimento. Coloquei o enchimento, olha como ficou. Eu usei esse enchedor de boneca, enchedor de plumante, para empurrar. Se você for fazer isso, você sempre pressione o meio. Não se preocupe em colocar enchimento no meio, você se preocupe em colocar nas bordas. Para deixar as bordas bem lisinha, bem esticadinha. Aí você fica sempre pressionando o meio, tá bom? Agora, só fechar essa abertura com pontinhos invisíveis. O pontinho invisível, já tenho aqui um vídeo no canal onde eu ensino para fazer um pontinho invisível. Apenas um vídeo falando sobre isso. Mas ele também é simples. Basta você, aonde sai com a agulha, entrar no lado oposto, na mesma direção, e sair mais à frente. Sempre entrando do lado oposto, na mesma direção que você saiu. Aí escorrega a agulha mais para frente e vai fazer esse movimento e depois é só puxar para apertar.
Para encerrar, eu não faço nó, eu simplesmente vou fazendo ponto atrás, caminhando por dentro da união da costura, né, das peças, quando eu fiz a costura para unir as duas partes. Então eu vou fazendo pontinhos atrás, vários, e depois corto a linha, para não fazer nó e não ficar aquela coisa grosseira. Dá uma apertadinha aqui no meio para espalhar melhor o enchimento. E agora nós vamos fazer, o que está faltando aqui? O palito. Vamos fazer o palito. Cortei no tecido de algodão tricoline e no feltro 23 por 16 centímetros. Vou dobrar assim, com o tecido dentro, e vou passar uma costura. Depois eu corto esse excesso de feltro, costura embaixo. Só que aqui embaixo eu vou deixar uma pequena abertura para desvirar depois, tá? De uns 3 centímetros, mais ou menos. Corto o excesso e também fecho do outro lado, só que desse outro lado eu fecho tudo. Agora, por essa abertura, eu vou fazer as caixinhas de leite nas 4 pontas. Vou abrir assim, vou passar uma costura com 1 centímetro, a largura do calcador. Eu uso como guia para o tamanho dessa caixinha de leite. Retrocesso no começo e no final. Use uma agulha 14. Desde o momento que eu comecei a utilizar o feltro aqui, eu estou com a agulha 14. Vou fazer isso nas 4 pontinhas. Pronto, encerrei, agora é só desvirar e colocar o enchimento. Enchimento colocado, fecha com pontos invisíveis. Não precisa ser bem feito, porque vai ficar escondido essa parte. O importante é fechar isso aqui. Aí, para facilitar a minha vida, na hora de fazer os pontinhos invisíveis, eu vou passar um fio de cola quente aqui, nessa parte de cima. Só para dar estabilidade e não ficar caindo na hora que... não ficar escorregando da minha mão na hora que eu começo a fazer os pontinhos. E agora é só fazer os pontinhos. Esconde o nó aqui por dentro. Começa ponteando, fazendo pontinhos invisíveis e apertando. Fazer isso em toda a volta, você pode fazer 2 vezes.
Usa 4 fios de linha na agulha, que é para ficar mais resistente. Ou então usa uma linha de poliamida, que não se parte fácil. Aliás, nem se parte, né? Quando eu pego um e tento puxar com a mão, eu corto a mão e a linha não se parte. É muito bom fazer isso aqui. Como eu não tinha dessa cor, eu estou usando 4 fios de linha comum mesmo, certo? Pronto, e é só fazer alguns pontinhos atrás para arrematar a costura. E assim a almofadinha fica pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte, comenta, compartilha, que me ajuda muito aqui no canal. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu respondo todo mundo, tá bom? Até a próxima. Tchau!